Um mortal como você foi aceito como discípulo por uma bela mestre quase suprema. Ou você ainda pensa que tem alguma constituição oculta? Até que, após 3 anos de cultivo diligente, você nem sequer alcançou o reino Shen-Yuan. Então você pergunta à sua mestra: Mestre, por que você aceitou um inútil como eu como discípulo? Então a mestra respondeu assim: Oi. Naquele dia, eu tinha acabado de me tornar líder do pico. O irmão sênior queria que eu aceitasse um discípulo. Senão ele não me daria pedras espirituais. Eu dei uma volta aleatória na estrada. E você parecia razoavelmente agradável aos olhos. Então eu te trouxe de volta. A partir daí, você começou uma jornada de preguiça no pico Tianshuan. De qualquer forma, a mestra só aceitou você como discípulo. E ela é ainda mais preguiçosa do que você. E simplesmente não se importa com você. É muito melhor do que ser um escravo na vida passada. Pelo menos agora você ainda pode ver a bela mestra de vez em quando e encher seus olhos. Até este dia. A mestra, que não era vista há meses, aparece de repente. E atrás dela está uma lolita de 12 ou 13 anos. Pequeno Xuanzi. Ela é ligeiramente mais velha que você. Esta é Feng Jiuji. De agora em diante, ela será sua irmã júnior. O quê? Eu realmente tenho uma irmã júnior? E Feng Jiuji olhou para você. Um leve desprezo apareceu gradualmente em seus olhos. E um sorriso zombeteiro se formou em seus lábios. Detestável. Eu fui menosprezada por uma pirralha. Vou fazê-la pagar mais tarde. A propósito, sua irmã júnior já avançou para o reino do verdadeiro Yuan. Você pode pedir conselhos a ela quando tiver tempo. Como ela cultiva? Liu Tianshuan disse. O quê? Reino do verdadeiro Yuan? Deixa pra lá. Como irmão mais velho, devo ser tolerante. Não vou me rebaixar ao nível dessa pirralha. Jin. Detectado que o hospedeiro tem uma irmã júnior. Sistema do irmão mais velho mais forte ativado. Meu Deus! Sistema, finalmente você chegou. Você quase chorou de emoção. E Liu Tianshuan, vendo sua aparência, não pôde deixar de acariciar sua cabeça. Mesmo que você tenha uma irmã aprendiz, não precisa ficar tão feliz assim. Sua alegria é evidente. É tudo culpa da professora por ter te negligenciado, deixando você sozinho em Tianshuanfan. Você deve estar se sentindo solitário, certo? Liu Tianshuan sentiu que o que ela fez foi um pouco demais. Trouxe a pessoa para Tianshuanfan e não se importou com ela. Parece que no futuro terei que dar ao meu bom discípulo mais alguns irmãos e irmãs aprendizes. Feng Jiuji não pôde deixar de olhar para você. A frieza em seus olhos diminuiu gradualmente. Embora este irmão mais velho não seja muito talentoso, mas agora, você ainda é meu irmão mais velho. Hehe. Vou me dar bem com ele no futuro. Só então ele caminhou até você e pegou sua mão. Irmão mais velho. A partir de agora, eu estarei com você em Tianshuanfan. Você não se sentirá mais sozinho. Sendo cuidado inexplicavelmente pelo mestre e pela irmã mais nova. Você está um pouco confuso. Inscreva-se para um dedo de ouro e se desfaça dele. O que vocês estão fazendo? Você esfregou os olhos. Está bem. Para comemorar a chegada da irmã mais nova, vá cozinhar mais alguns pratos para comemorar. Na cozinha, você pegou todo o estoque e fez uma grande mesa de iguarias. Vendo Liu Tianshuan e Feng Jiuji com um apetite muito aumentado, e comeram por 2 horas e meia inteiras antes de partirem satisfeitos, deixando apenas uma pilha de tigelas e pratos sujos para lavar. Realmente comem e fogem. Vocês dois. Voltando para a cozinha. Sistema. Que habilidades você tem? Para o hospedeiro. Bom trabalho. Isso não é deixar os outros se esforçarem, enquanto você se acomoda e colhe os benefícios. Isso é bom. Eu gosto. Então, posso vincular Feng Jiuji agora? Detectando as qualificações de Feng Jiuji agora. Detecção completa. As qualificações de Feng Jiuji atendem às condições de ligação. Vinculado com sucesso. A seguir, estão as informações básicas de Feng Jiuji. Nome: Feng Jiuji. Cultivo: primeiro nível do reino Shen-Yuan. Físico: corpo sagrado da Fênix. Favorabilidade em relação ao hospedeiro: 40. Observações: é a senhora do continente Jiuji. Uma imperatriz de uma era. Mas por causa de uma conspiração, ela foi atacada durante o isolamento e gravemente ferida. Quando estava prestes a cair, usou um método secreto para reencarnar no continente Tianshuan. Bom.
Uma imperatriz reencarnada. Um meio passo para o Supremo. Comendo à mesa como um fantasma faminto reencarnado. E ainda competindo por comida com ela. Do outro lado, Feng Jilji senta-se de pernas cruzadas e começa a cultivar. E dentro de seu dantian, gradualmente, uma régua preto e branca emerge, com inúmeras runas misteriosas gravadas nela. Este item é um presente que ele obteve acidentalmente em sua vida passada. Ele achou este item peculiar. Então ele sempre o manteve por perto. Inesperadamente, desta vez na reencarnação, este item realmente o seguiu. Mesmo minha arma terrestre extremamente forte não conseguiu reencarnar comigo. Este item realmente conseguiu fazer isso. Esta coisa deve ter um grande segredo. O nível provavelmente está acima das armas terrestres. Eu não sou um profeta de Tianxin. Feng Jilji está justamente perplexo. De repente, a régua preta e branca irradia raios de luz misteriosos. Uma corrente de informações inundou a mente de Feng Jilji. Régua do Dão Celestial e Yang. Equilíbrio Yin-Yang. Os céus revelam. Aquele que possui a régua Yin-Yang do Dão Celestial pode realizar uma comparação com outros cultivadores uma vez por mês. O conteúdo da comparação inclui o nível de cultivo, poder de combate, armas. Vencer a comparação concede 5 recompensas. As recompensas incluem, mas não estão limitadas a, técnicas marciais, cultivo, armas divinas, força física, elixires e remédios milagrosos. Feng Jilji não pôde deixar de brilhar os olhos. Mas então ela teve uma pequena dúvida. E se a comparação falhar? Como se sentisse seus pensamentos? A régua Yin-Yang do Dão Celestial brilhou levemente. Novas informações surgiram. A falha na comparação resulta em punição. Servir o vencedor. Se o vencedor estiver satisfeito, também pode receber algum subsídio adicional. O quê? Servir o vencedor? Eu, uma imperatriz, terei que servir os outros. Mas pensando bem, neste mundo, os fracos são presa dos fortes. O fraco serve ao forte. Não há diferença. Minha força ainda não se recuperou. Contanto que eu possa melhorar rapidamente. Alguns sacrifícios são inevitáveis no cultivo. Esta régua Yin-Yang Celestial é extremamente teimosa. Deve ser um artefato imortal. Se eu puder aproveitá-la bem, talvez eu não precise de 300 anos para recuperar meu cultivo da vida passada. Feng Jilji respirou fundo, com um traço de expectativa nos olhos. Venha. Deixe-me ver. O primeiro objeto de comparação. Quem é ele exatamente? Com um pensamento. Régua Yin-Yang Celestial. Deu a Feng Jilji mais algumas informações. Objeto de comparação. Irmão mais velho Li Xuan do Pico Tianshuan. A primeira comparação começará em um mês. Antes de vencer na comparação, o objeto de comparação não mudará. Feng Jilji viu seus olhos brilharem. Li Xuan. Meu mestre irmão inútil do reino Qi. Haha. Não está tudo garantido agora? Onde precisaríamos de um mês? Eu posso derrotá-lo agora. A habilidade desta régua celestial de selecionar objetos de comparação precisa ser melhorada. Ele é um corpo mortal. Eu sou um corpo sagrado de Fênix. Além de ser um pouco bonito e cozinhar um pouco bem, em que sou inferior a esta imperatriz reencarnada. Régua celestial. Ah, régua celestial. Se você quer me dar uma recompensa, diga logo. Por que tanto esforço? Feng Jilji balançou a cabeça e sorriu. Em outra caverna no pico Tianshuan, a nobre Liu Tianshuan, quase suprema, estava deitada na cama dormindo em forma de X. De repente, ela pareceu sentir algo. Abriu os olhos vagamente. Olhou para a residência de Feng Jilji. Um traço de dúvida brilhou em seus olhos. O corpo sagrado da Fênix realmente tem alguns truques. Então ele olhou para a galinha de Li Xuan. Depois que a outra parte tomou banho, agora também está deitada na cama dormindo profundamente. A cabaça de vinho ao lado já não tem uma gota de vinho. A outra parte obviamente dormiu depois de beber. Ele bocejou. Esse grau de preguiça. É como eu. Então ele puxou a colcha sobre a cabeça e continuou roncando e dormindo. Toda a montanha Tianshuan restou apenas Feng Jilji, praticando diligentemente. Um dia, ao amanhecer, o aviso do sistema soou. Feng Jilji passou uma noite cultivando. Do primeiro nível de Shenyuan, avançou para o segundo nível de Shenyuan. O feedback do sistema começou. Como é o primeiro feedback do hospedeiro? O sistema recompensa um super feedback.
Parabéns ao hospedeiro por aumentar com sucesso seu reino para o 7º nível. Os avisos do sistema soaram um após o outro. Você apenas sente a energia verdadeira em seu corpo aumentando loucamente. A energia verdadeira se transformou em Shenyuan. Em seguida, Shenyuan condensou um oceano vasto. Então, o vigoroso oceano começou a encolher novamente. Transformou-se em um núcleo dourado. Uma força misteriosa nasceu gradualmente do núcleo dourado. Finalmente, quebrou com um estrondo. O poder cinza-avermelhado impactou todos os membros e ossos. Transformou-se em um vasto mundo dentro de você. Este é precisamente o reino do vazio penetrante. E isso ainda não acabou. Dentro desse mundo, a energia verdadeira surgiu. Transformou-se em energia primordial, inundando o topo de sua cabeça, abrindo seus orifícios divinos cerebrais. Orifícios divinos abertos, consciência divina nasce. O poder da consciência divina torna-se cada vez mais forte, gradualmente se condensando, transformando-se em um espírito primordial. No final, foi realmente do refinamento de Qiao Yuan verdadeiro. Então, subiu todo o caminho, núcleo dourado do mar transcendental, vazio penetrante misterioso, alcançando diretamente o reino do espírito primordial. Você esteve em um estado de confusão durante todo o processo. Está brincando comigo? Eu apenas tirei uma soneca. Você me transformou do refinamento de Qi diretamente para o reino do espírito primordial? Saltou 6 grandes reinos de uma vez. Isso não é irreal demais? Mas eu gosto muito. E assim, mais 3 dias se passaram. O cultivo de Feng Jilji avançou de duplo verdadeiro Yuan para triplo verdadeiro Yuan. Ao mesmo tempo, na sua mente, uma mensagem estranha apareceu novamente. Jin, detectado que sua irmã aprendiz está sendo intimidada. Nesse momento, uma notificação do sistema soou repentinamente. Você hesitou por um momento. Sistema? Você pode até detectar a segurança da minha irmã aprendiz? O objeto vinculado está intimamente relacionado ao hospedeiro. Monitorar suas ações garante sua segurança. Manter os interesses do hospedeiro é o dever do sistema. Do outro lado, não muito longe do pico Tianshuan, Feng Jilji tinha acabado de absorver um raio de aura do sol da manhã e estava prestes a voltar. No caminho, ela encontrou vários jovens. O líder, vestido de branco com uma espada longa pendurada na cintura, olhava para ela com avaliação nos olhos. Você é um novo discípulo do pico Tianshuan? Exatamente. Feng Jilji assentiu levemente. O mestre do pico Tianshuan aceitou um mortal como discípulo 3 anos atrás. Isso causou um grande rebuliço na seita do Xian na época. Agora ele aceitou outro discípulo. Estou curioso para ver. Em que você é diferente daquele Li Xuan? O jovem de branco disse calmamente, colocando a mão em sua espada longa. Desembainhe sua espada. Feng Jilji respirou fundo e olhou para o oponente. Ela podia sentir claramente que o cultivo do oponente era o 9º nível do reino da essência verdadeira, acima de onde ela está agora. O oponente está obviamente aqui para intimidá-la deliberadamente. Feng Jilji estava um pouco confusa. Ela tinha acabado de entrar na seita do Xian por menos de 2 dias. Pouquíssimas pessoas deveriam saber sobre ela. E ela não ofendeu ninguém. Por que o oponente saberia sobre ela? E por que eles estão sendo hostis com ela? Embora estivesse confusa, ela não era uma pessoa de evitar problemas, já que o oponente veio até ela. Mesmo que ela não seja páreo para ele, ela nunca recuará. Não é nada além de uma grande batalha. Ela estendeu a mão em direção à cintura. E então, de repente, percebeu. Ela nem sequer tinha uma arma decente. Essa Liu Tianshuan é muito mesquinha. Essa Liu Tianshuan aceitou um corpo santo de Fênix como discípulo. E nem sequer dá recursos. Pelo menos dê uma espada. Não dá nada, não ensina nada. Ainda tem a audácia de ser um mestre. Será que me tornei discípulo de Liu Tianshuan por engano? Justamente quando ele duvidava de sua escolha, aquele jovem de vestes brancas percebeu que ele não tinha arma e zombou. Nem sequer tem uma espada. Como pode ser um guerreiro? Quem disse que um guerreiro tem que usar uma espada? Eu posso usar essas mãos também. Feng Jilji assumiu uma postura, fazendo uma guarda inicial semelhante ao Ung Shun. O jovem ficou ainda mais desdenhoso. Sem arma. E com um nível de cultivo inferior ao seu. Não importa como olhe, ele está fadado a vencer esta batalha. Já Feng Jilji sente que não está sem chances de vencer, assim que ela ativar o corpo santo de Fênix.
Mesmo que o nível de cultivo do oponente seja superior ao dela, ela pode vencê-lo. Naquele momento, seria inevitável chamar muita atenção. Justamente quando o jovem estava prestes a desembainhar sua espada, uma voz veio de longe. Quem ousa intimidar minha irmã aprendiz? Apenas uma figura surgiu correndo, bloqueando o caminho de Feng Jilji. Era Li Xuan. Ao vê-lo, o jovem de vestes brancas sorriu friamente. Li Xuan, finalmente apareceu. Ouvi dizer que você estava brincando de meio porco comendo na prisão. Você ouviu e imediatamente entendeu. Você já tinha visto este jovem durante o torneio das 7 artérias. Ele é do Pico Jin. E você, 2 dias atrás, quando sua força tinha acabado de aumentar para o reino da alma primordial, aproveitou a oportunidade para dar uma lição em um sujeito ofensivo, que aparentemente era do Pico Jin. Correto. Eu sou Wang Xin do Pico Jin. Você feriu o discípulo Zanbai. Hoje vim para vingá-lo. Já que você veio por nós, por que importunar minha irmã aprendiz? Culpe-a por ser sua irmã aprendiz. E eu também quero ver se a nova discípula que a mestra Liu acolheu é mais um lixo. Wang Xin zombou friamente. Li Xuan franziu a testa. Você, um reino de essência verdadeira nível 9, está realmente intimidando minha irmã Marcial Júnior, uma dançarina que acabou de entrar no reino da essência verdadeira. Você não acha que está exagerando? A lei da selva sempre foi assim desde os tempos antigos. O que há de mais nisso? Mas já que você apareceu agora, então deixe você lutar em nome dele. Feng Jilji disse, passando por Li Xuan ao ouvir isso. Já que você me desafiou, não precisa mais procurar meu irmão marcial sênior. Eu luto com você. Ela é uma imperatriz reencarnada. Não precisa de um inútil a protegê-la. E Li Xuan olhou para a figura, embora magra, mas que ainda estava na sua frente. Feng Jilji não pôde deixar de se sentir emocionado. Ainda é minha irmã marcial que sente pena de mim. Irmã marcial, não se preocupe. Ele é um reino de essência verdadeira. Eu ainda não ligo. Sorriu levemente. Feng Jilji hesitou um pouco. Não é. Você, com um corpo mortal, neste momento, ainda fala o quê? Sua cultivação não é senão o refino. Espere. Feng Jilji de repente percebeu um grande problema. Há 2 dias, ela ainda conseguia ver que o nível de cultivo de Li Xuan era o reino de refinação de Qi. Mas por que não consegue ver agora? O nível de cultivo do oponente melhorou? Não, não é possível. Mesmo que o nível de cultivo tenha melhorado, ela não deveria ser incapaz de sentir nenhuma flutuação. Algo está errado. Algo muito errado. Irmão, vocês dois, venham juntos. Wang Xin olhou para Li Xuan e o outro, parado com força. Os jovens atrás dele não puderam deixar de elogiar. Como esperado do irmão sênior Wang. Ele realmente tem coragem. Nada mal. 1 contra 2. Impressionante. É que o irmão sênior Wang possui um corpo espiritual de alta qualidade. Mas ele é o gênio número 1 ou 2 do nosso pico nuvem dourada. Número 1 ou 2 do nosso pico nuvem dourada. Ouvindo os elogios de algumas pessoas, a expressão de satisfação no rosto de Wang Xin se intensificou, enquanto um olhar estranho apareceu em seu rosto. Bom sujeito. Você deixou um espírito primordial e uma imperatriz reencarnada atacarem juntos. Niu Boi. Eu o respeito como um homem de verdade. Se vocês não vão atacar, então eu vou. Wang Xin disse friamente. Atacando primeiro. Atacando você e Feng Jilji. Mas então você ficou parado. Estendeu o dedo e disparou. Um raio de essência verdadeira. A espada longa na mão de Wang Xin quebrou diretamente. A pessoa inteira voou por centenas de metros, quebrando sucessivamente 7 ou 8 grandes árvores. Só então parou. Ele estava deitado no chão com os ossos. Nem sabia quantos quebrados. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Até Feng Jilji não pôde evitar arregalar os olhos. Derrotar um verdadeiro mestre do 9º nível com um movimento. O cultivo de Li Xuan definitivamente não é algo. Pensou na comparação do corpo do Dom Celestial em Yang. Dentro de um mês, ele pelo menos avançaria para o reino Lingai, para ter uma chance de vencer Li Xuan. E um reino Lingai comum provavelmente não teria muita chance de vencer. Pelo menos teria que ser Lingai no 9º nível. Um mês do 3º nível de Shenyuan. Avançar para o 9º nível de Lingai. Para um guerreiro comum.
É quase uma missão impossível de completar. Para Feng Jilji, também é um desafio considerável. Mas ele não recuou. Pelo contrário, um espírito de luta infinito surgiu em seu coração. Eu sabia que o caminho celestial Yin Yang absolutamente não escolheria alguém com uma natureza rebelde nata para ser o objeto de comparação. Isso seria muito fácil. Assim, há um desafio. Enquanto Feng Jilji renascia com espírito de luta, vários discípulos do Pico Nuvem Dourada olharam para Wang Zhen, que foi arremessado para longe, já boquiabertos. Olharam para você com medo. E então correram rapidamente. Sem ousar ficar, sumiram em um instante. Ao ver isso, você olhou para Wang Zhen deitado no chão. E seus lábios se contraíram levemente. Vocês poderiam pelo menos levar a pessoa embora. Então, você olhou para Feng Jilji. Irmã Júnior, você está bem? Estou bem. Feng Jilji balançou a cabeça. Estendeu a mão para segurar seu braço. E então a mãozinha macia e sem ossos, começando a apalpar você de cima a baixo. Apalpando por todo lado. Você ficou surpreso. Irmã Júnior, tão jovem e já cobiçando meu corpo de irmão sênior. E ainda tão grande. Me atacando assim em plena luz do dia. Ei, ei. Eu só estava verificando se o irmão sênior não estava ferido. Feng Jilji tossiu 2 vezes. E disse com seriedade. Só então você percebeu. Ah, entendi. E usou algum tipo de técnica especial para verificar. Li Xuan, observando Feng Jilji, soltou um suspiro de alívio. De fato, é um corpo mortal, sem dúvida. Seu cultivo mais alto não passa do reino de Linhai. Na competição daqui a 1 mês, eu garanto a vitória. Nesse dia, enquanto você ajudava a irmã Júnior Feng Jilji, depois de espancar Wang Zhen, que estava criando problemas, a história de intimidar os mais jovens se espalhou completamente dentro da seita do Xian. Então, o clássico clichê de bater no pequeno e vir o velho começou a acontecer. Mas você, mantendo a excelente tradição de sua mestre de não fazer nada, nunca fará nada pessoalmente se puder evitar. Então você fez um acordo com a outra parte. Se em meio mês, Feng Jilji realmente puder vencer Lu Ziun do reino Linhai, então ele o deixará entrar no pavilhão da espada, para escolher qualquer espada preciosa. Caso contrário, você terá que pedir desculpas a Zanbai e Wang Zhen de Jin Yunfen. Que problemático, que problemático. Eu não esperava que depois que a irmã Júnior revelou sua constituição, os anciãos dos principais picos na verdade quisessem levá-la embora. No entanto, depois de ouvir os benefícios que eles ofereceram, a irmã Júnior gostou de você e queria pedir a sua opinião. O irmão mais velho. Seu leve sorriso. Não importa a escolha que a irmã Júnior faça, os portões do Pico Tianshuan sempre estarão abertos para você. Nesse momento, ele pareceu entender tudo. Aparentemente, a irmã Júnior ficou um pouco confusa depois de ouvir sua aposta. Neste momento, Feng Jilji olha para Lu Tian, Lu Ziun e outros, franzindo a testa para as costas que partiam. Irmão mais velho, por que você concordou com um pedido tão irracional deles? Claramente, eles estavam provocando deliberadamente para serem espancados. Por que o irmão mais velho tem que se desculpar, prejudicando a irmã Júnior? Na seita do Xian, todos os recursos dependem da força e talento para competir. Agora que você é um discípulo do Pico Tianshuan. Mas, infelizmente, meu Pico Tianshuan nunca foi levado a sério na seita do Xian. Muitos recursos não chegam até nós. Se você quer acelerar seu progresso de cultivo, só pode usar esse método. Venian Feng Jilji pareceu entender. O irmão mais velho está fazendo isso para me deixar mostrar talento e força, para obter a atenção dos altos escalões do portão do Xian, e obter mais recursos de cultivo. Para isso, ele não hesita em usar sua dignidade como aposta. Se ele perder, o irmão mais velho terá que deixar de lado sua dignidade e se desculpar. Pensando nisso, seu coração não pôde deixar de sentir uma onda de calor. Ele não teve irmãos mais velhos ou irmãs mais velhas em sua vida passada. Ninguém nunca fez tanto por ele. A afinidade de Feng Jilji aumentou em 5. Você ficou atordoado ao ouvir o aviso. O que essa garota está imaginando de novo? Na verdade, ela adicionou afinidade novamente. A razão para fazer isso é nada mais do que querer estimular Feng Jilji.
para fazê-lo praticar duro. Afinal, quanto mais a outra parte se esforça, mais forte eu fico. Quanto a pedir desculpas, que bobagem! Eu pareço o tipo de pessoa que se curva e pede desculpas ao mal. Se Feng Jiuji realmente perder dessa vez, ela vai explodir todo o seu cultivo no reino do espírito primordial. Quer que eu peça desculpas a Zanbai e Wang Zhen? Eles precisam ser capazes de suportar. Irmão mais velho, não se preocupe. Eu definitivamente não vou te desapontar. Feng Jiuji disse indignada. Ele decidiu que em meio mês, ele deve melhorar para um nível onde ele possa derrotar Lu Zion, pelo menos para preservar a dignidade do irmão mais velho. Afinal, ele já recebeu tanta atenção da outra parte, comendo e bebendo dele todos os dias. Ele absolutamente não pode deixar a outra parte perder a dignidade por causa dele novamente. Você tocou a cabeça dele. Bom, o irmão mais velho acredita em você. Feng Jiuji ficou pasma. Ela, uma imperatriz tão digna, na verdade teve sua cabeça tocada por alguém. Seu rosto corou. Quando ele queria gritar insolente. Mas depois de ver o sorriso no seu rosto, as palavras presunçoso foram forçadas de volta para dentro. Considerando que você está pensando em mim, eu te pouparei desta vez. No tempo seguinte, Feng Jiuji começou a cultivar diligentemente. 12 horas por dia. Ele gostaria de dividi-las para usar. E como ele é o corpo sagrado da Fênix, uma vez que ele começa a internalizar, é bastante assustador. O cultivo dele aumenta quase um nível por dia. E correspondendo a isso está o seu cultivo. Também está aumentando constantemente. Jin Feng Jiuji, após uma noite de trabalho duro, seu cultivo aumentou do nível 3 do verdadeiro Yuan para nível 4 do verdadeiro Yuan. Feedback aleatório do cultivo em andamento. Parabéns ao hospedeiro, cultivo. Jin Feng Jiuji, após uma noite de trabalho duro, do 4º nível do verdadeiro Yuan, avançando para o 5º nível do verdadeiro Yuan. Feedback aleatório do cultivo em andamento. O cultivo do hospedeiro avança para o 5º nível do Deus original. Jin Feng Jiuji trabalhou duro por um dia e uma noite. Do 5º nível de Shen Yuan, avançando para o 7º nível de Shen Yuan. Nível de cultivo, feedback aleatório em andamento. O nível de cultivo do hospedeiro avança para o 7º nível do espírito primordial. O nível de cultivo de Feng Jiuji muda a cada dia. Seu nível de cultivo também muda a cada dia. Você está ficando louco de felicidade. E vendo o nível de cultivo aumentar constantemente. Feng Jiuji, que está se dedicando quase sem dormir. Além de suspirar, você sente um pouco de pena. Boa irmã Júnior se esforçando tanto. E você apenas relaxando assim. Ser carregado é realmente injusto com ela. Você decide imediatamente fazer mais comida, para recompensá-la. Nas montanhas atrás. Você está coletando ingredientes. Você olha para o penhasco não muito longe. Na verdade, há um linzi que emana uma aura de nuvens escuras. Coisa boa. Se isso for usado para fazer sopa, o nível de cultivo da irmã Júnior definitivamente aumentará muito depois de beber. Você sorri levemente. Sua figura pisca e chega ao penhasco. Estendeu a mão para pegar o linzi, mas ao lado havia uma enorme cobra feroz correndo para fora, para te morder. Li Xuan casualmente deu um tapa. A cobra feroz foi diretamente derrubada do penhasco, caindo no chão sem vida. Li Xuan não se importou com a miséria da cobra. Avançando, esta cobra tem um ki demoníaco extremamente pesado. Não sei quantas pessoas comeu. Matá-la também é considerado fazer um favor ao povo. Você pegou o linzi e voltou para casa cantarolando. Então pegou o linzi para fazer sopa de galinha. E durante o jantar, Feng Jiuji olhou para o linzi na sopa de galinha. E imediatamente percebeu que era uma erva medicinal incomum. E tais ervas medicinais geralmente são guardadas por feras demoníacas, de alta força. Mesmo que Li Xuan seja um artista marcial no reino da condensação do mar, para obter esta linzi, ele deve ter gasto muita energia. Ele já recuperou Li Xuan para obter o linzi. E as bestas medicinais experimentaram cena de batalha sangrenta. E a outra parte trabalhou tão duro. Cogumelo linzi precioso colhido. Foi usado para fazer sopa para si mesmo. Feng Jiuji ficou profundamente chocada. Olhando sorrindo. Me instando a beber a sopa rapidamente. Li Xuan não pôde deixar de murmurar. Irmão mais velho, por que você é tão bom para mim?
Jin, a afeição de Feng Jilji aumentou. Você ouviu esse som de prompt. Ficou atordoado novamente. Nesse ritmo, levará apenas alguns dias. Para maximizar a afeição de Feng Jilji, deve estar cheio. Essa garota é muito fácil de emocionar. O que dizer da Imperatriz? Acontece que é apenas garotinha carente de amor. Você olha para Feng Jilji e não pode deixar de ficar tímido. Você é minha irmã mais nova. Se eu não for bom para você, serei bom para quem? Irmão mais velho, fique tranquilo. Quando eu ficar forte no futuro, eu nunca deixarei ninguém te intimidar. O que você quer? Eu te darei o que você quiser. Feng Jilji respirou fundo e disse. Esta é uma promessa do seu irmão mais novo. E você ficou atordoado. E então sorriu. Tudo bem, vou esperar você ficar mais forte. Quanto mais forte você se torna, mais forte eu posso me tornar. Vamos nessa, minha boa irmã aprendiz. O tempo passou voando. Meio mês se passou rapidamente. E em apenas meio mês, Feng Jilji avançou diretamente para o 9º nível do reino do verdadeiro Yuan. Apenas um passo longe do reino de Lin Hai. Também está apenas um passo de distância. Embora ainda não tenha avançado para Lin Hai, Feng Jilji está cheia de confiança para a próxima batalha. Neste momento, Feng Jilji está de pé, no palco interno do Portão do Xian. Hoje é o dia da luta marcada. Muitas pessoas do Portão do Xian ouviram falar desta batalha. Todos estão incrivelmente curiosos. E vieram assistir. Só que eles não têm confiança. Se Feng Jilji pode vencer. Afinal, foram apenas 15 dias. Querer desafiar um veterano artista marcial do reino Linhai é simplesmente impossível. Um jovem sob o palco interno disse calmamente. Ele é Zanbai de Jin Yunfen. Depois de meio mês, seus ferimentos já se recuperaram. Vendo você, ele zombou. Li Xuan. Eu, em Jin Yunfen, estou esperando você vir até mim, para se curvar e se desculpar. Wang Xin também estava ao lado dele, olhando fixamente para você. Eu também estou esperando por você. Você bocejou em resposta. Então vocês provavelmente não vão esperar nesta vida. Você realmente acha que aquela garota ao seu lado pode ser comparada ao irmão Sênior Lu? Não seja ridículo. Zanbai bufou friamente. Eu não argumentei com ele. Que os fatos falem por si. Em pouco tempo, duas figuras desceram do céu. Eram Luo Tian e Luo Zion. Luo Zion aterrissou na arena, com os quadris arqueados. A tela de comentários observava Feng Jilji. Garota, venha. Eu tentarei ser o mais gentil possível. Feng Jilji também não hesitou. Ela liberou diretamente suas flutuações de cultivo para a tela de comentários. O resultado ainda é desconhecido. 9º nível do reino da essência verdadeira. As pupilas de Luo Zion se contraíram. Há meio mês, ela parecia estar no 2º ou 3º nível da essência verdadeira. Agora ela se tornou diretamente o 9º nível da essência verdadeira. Ele estava um pouco chocado. E não pôde deixar de respirar fundo. Essa mulher é realmente notável. Feng Jilji atacou Luo Zion. Ele não usou armas. Mas as palmas das mãos foram lançadas para fora. A força da palma era complexa e incomparavelmente requintada. Esta é a habilidade marcial de alta qualidade, palma onda borboleta. Luo Zion reconheceu a técnica de palma do oponente à primeira vista. Na seita Qinjun, existem apenas algumas dezenas de habilidades marciais de alta qualidade. A palma onda borboleta é uma delas. Eu também conheço a palma onda borboleta. Luo Zion também exibiu a palma onda borboleta. Esta é uma habilidade marcial que contém atributos de água. E sua constituição é precisamente um corpo espiritual do tipo água. No momento em que ele a usou, a água ao redor circulou e as ondas de água surgiram. Um som de assobio foi vagamente emitido. As palmas se encontraram. Feng Jilji foi repelida vários passos. Luo Zion sorriu presunçosamente. Eu admito. Em apenas meio mês. Seu progresso é realmente surpreendente. Mas você ainda não avançou para o reino do Mar da Chegada. A pessoa que vencerá esta batalha serei eu. Ele riu alto enquanto a energia da água o envolvia. Então, ele lentamente desembainhou a espada longa em sua cintura. Instantaneamente, a energia da espada da corrente de água derramou de sua lâmina. Corpo espiritual do pântano de água, ativar. Seu poder aumentou instantaneamente. Garota, ative sua constituição. Deixe-me ver. Feng Jilji sabe que seu nível não é tão bom quanto o de Luo Zion.
A única maneira de vencer o oponente é ativar sua constituição. Então ele não hesitou mais. Você quer testemunhar minha constituição? Eu vou satisfazer você. As palavras caíram. De repente, fios de luz de fogo envolveram seu corpo. O ar ao redor ficou quente. A umidade ao redor também foi evaporada por causa das chamas. Atrás dele, uma fênix envolta em chamas vermelhas se elevou no ar. O som agudo do chamado da fênix ressoou pelo céu. Inúmeras aves dentro de um raio de 100 milhas gritaram incessantemente na direção de Fendi-Gilge. Era o chamado da fênix, a reverência de 10.000 pássaros. Não apenas aves. Todos os presentes sentiram seus corpos tremendo ligeiramente. Suas constituições estavam instintivamente com medo. Esta é a supressão do corpo sagrado sobre outras constituições. É como a pressão de um superior sobre um subordinado. Dentro do portão do Xi'an, um por um, os anciãos sentiram as flutuações do corpo sagrado da fênix. Todos olharam na direção de Fendi-Gilge, chocados em seus corações. Ressonância de miríades de corpos. É o nascimento de um corpo santo? Minha seita e o Xi'an realmente têm um corpo santo? Quem é? Os anciãos não conseguem ficar parados. Até mesmo o líder da seita e o Xi'an não consegue manter a calma. Todos eles voaram em direção a Fendi-Gilge. Enquanto isso, no ringue, Lu Zion já estava exposto. E a Fendi-Gilge, com o corpo santo da fênix, o assustou. É muito aterrorizante. Diante de um corpo santo, seu pântano. O corpo precioso é fundamental para não desempenhar. Está tremendo incontrolavelmente. Mesmo que seu cultivo seja superior ao de Fendi-Gilge, não adianta. Afinal, ele está apenas um reino acima do dela. E o corpo santo da fênix dela é 2 níveis superior ao seu corpo precioso. Enquanto Fendi-Gilge olhava para Lu Zion, que estava tremendo no chão, ela disse indiferentemente: Você não queria experimentar minha constituição? Venha, pegue sua espada e levante-se. Inesperadamente, Lu Zion ergueu as mãos diretamente ao ouvir isso. Irmã Feng, eu me rendo. Acompanhado pelos aplausos gradualmente crescentes do público. Esta partida terminou facilmente. Fendi-Gilge também se virou e sorriu para Li Shun sob o ringue. Irmão mais velho, eu ganhei. Você soou um pouco, bom trabalho. Não tenho dúvidas de que Fendi-Gilge pode te vencer. Nesse momento, várias figuras voaram de longe. Eles olhavam fixamente para Fendi-Gilge, seus olhos incrivelmente ardentes. Que aura dominadora! Com certeza, é o lendário corpo sagrado da fênix. No entanto, essa garota parece muito estranha. De qual linhagem é esta discípula? Um dos anciãos principais varreu todos os presentes com seu olhar. Respondendo a todos os anciãos, ela é minha irmã mais nova. É uma discípula do Pico Tianshuan. Li Xuan se levantou e disse calmamente: Discípula do Pico Tianshuan? Vários anciãos ouviram sobre Fendi-Gilge. Depois que ela é uma discípula do Pico Tianshuan, imediatamente arregalaram os olhos. Um dos anciãos não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar. Desperdício. É um desperdício muito grande. Como um talento tão bom pode permanecer no Pico Tianshuan? Liu Tianshuan, aquele sujeito, é forte. Mas ele não se importa com as coisas. Colocar um talento tão bom lá, ele vai acabar sendo arruinado mais cedo ou mais tarde. Exato. Esta garota deveria entrar no meu pico da chama celestial. Errado. Ela deveria entrar no meu pico da espada questionadora. Isso sim. Que pico da espada questionadora? Ela é o corpo sagrado da fênix. Ela é do atributo fogo. Ela deveria entrar no meu pico da chama celestial. Só nós somos os mais adequados para treiná-la. Meu pico Xuantian é o chefe dos 7 picos. Ela deveria entrar no meu pico Xuantian. Só assim ela poderá se tornar um esteio da minha seita Dongxian no futuro. Entre no meu pico da chama celestial. Entre no meu pico Xuantian. Bom, vocês querem brigar, é isso? Vários anciãos começaram a discutir. Os discípulos abaixo assistiam chocados. Essas pessoas são todos anciãos intocáveis. Justamente quando todos estavam discutindo acaloradamente, Li Xuan se apresentou. Prezados anciãos, Irmã Júnior já é do meu pico Tianshuan. Vocês querem tanto aceitá-la como discípula. Receio que minha X1 não concorde. Assim que essas palavras foram ditas, vários anciãos olharam rapidamente para. Eles não puderam evitar franzir a testa. Liu Tianshuan é de fato um problema. A força da outra parte é incomparavelmente poderosa. Conhecida como um semi-supremo.
E este era o nível de cultivo de alguns anos atrás. Agora, qual nível ela alcançou? Qual é a força específica? Ninguém realmente sabe. Mas, embora eles temam Liu Tianshuan, ainda assim, as palavras de Liu Xuan os fizeram se sentir um pouco envergonhados. Um dos anciãos bufou levemente e disse: Estamos discutindo aqui, anciãos. Que direito tem um pequeno discípulo de interromper? Uma forte pressão começou a emanar dele, querendo forçar Liu Xuan a recuar. Mas sua pressão caiu sobre Liu Xuan e desapareceu como uma pedra caindo no mar, incapaz de causar o menor impacto sobre ele. Este ancião ficou chocado. Que nível de cultivo é esse cara? Por que ele consegue ignorar minha pressão? O oponente não tem um físico comum? Este assunto não está longe do pico Tianshuan. Uma onda chocante de flutuações de Yuan verdadeiro se transformou em uma coluna de ar dourada. De repente, apareceu direto no céu. Ao mesmo tempo, uma pressão vasta e imponente veio horizontalmente. Mas o ancião só sentiu o corpo, como se estivesse sendo oprimido por montanhas. O corpo descontroladamente do ar caiu no chão. Eu vi no pico Tianshuan uma figura encantadora. Desceu e disse levemente: Quem de vocês quer roubar meu discípulo? A pessoa que veio é Liu Tianshuan. Vários anciãos sentem o couro cabeludo dormente sob sua pressão. Esse cara ainda é tão aterrorizante como sempre. De repente, várias ondas no vazio. A pressão se espalhou. Juntou-se para bloquear a pressão de Liu Tianshuan. Liu Tianshuan franziu a testa. Olhando para a direção da respiração, ele disse levemente: Vocês velhos, ainda escondendo, saiam e falem. O vazio ondula ligeiramente. Várias figuras emergem, exatamente do mesmo status que Liu Tianshuan. Os respectivos líderes de pico de cada linhagem. O cultivo de cada pessoa. É pelo menos o reino do rei da batalha. Até o mestre da seita do Xian apareceu. Ele é como Liu Tianshuan. Tem longos cabelos azuis e brancos. Como se carregasse uma aura pacífica. A pessoa inteira aparece gentil e amável, fazendo as pessoas quererem se aproximar. Saudações, mestre da seita. Saudações, mestre da seita. Todos se cumprimentam um por um. O mestre da seita do Xian acena levemente com a cabeça. Então seus olhos caem sobre Feng Jiuji. Não é fácil para nossa seita do Xian ter um corpo sagrado. É realmente difícil. É uma coisa boa, não vamos brigar por isso. Em qual pico ela quer entrar? Deixe-a decidir por si mesma. Ao ouvir isso, um homem de cabelo vermelho saiu e disse a Feng Jiuji: Meu pico Tianyu é especializado em cultivar várias técnicas de fogo e habilidades marciais. E eu pessoalmente, embora não seja um corpo sagrado de atributo de fogo, também sou um corpo real de atributo de fogo. Posso pegar tudo o que aprendi em minha vida e minha compreensão do corpo e absorver e transmitir para você. No começo, isso pode ajudá-lo a evitar muitos desvios. Ele está jogando suas fichas. Quer ajudar Feng Jiuji. Vendo isso, os mestres dos outros picos também começaram a oferecer suas próprias condições. Só Liu Tianshuan deu um bocejo. Feng Jiuji olhou para ela, parecendo querer pedir sua opinião. Liu Tianshuan fez beicinho. Não olhe para mim. Meu pico Tianshuan é pobre e desolado. Não temos nada. Se você quer se juntar a outro pico, eu também não vou te impedir. Os outros mestres de pico balançaram a cabeça e sorriram ao ouvir isso. Eu não esperava que a irmã Júnior Liu fosse tão honesta. O pico Tianshuan ainda não desabou. Que milagre! Eles só sentiram que esta onda era segura. O pico Tianshuan simplesmente não tem condições para reter um corpo sagrado. Feng Jiuji também se apaixonou por você. Você sorri para ele. Não importa qual escolha você faça, irmã mais nova. As portas do pico Tianshuan sempre estarão abertas para você. Eu entendo. Feng Jiuji respirou fundo. Eu escolho ficar no pico Tianshuan. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. O quê? Garotinha. Não deixe suas emoções te guiarem. Esta é uma grande questão que diz respeito a toda a sua vida. Pense bem antes de respondê-lo. O pico Tianshuan precisa de recursos. Como podemos cultivá-la sem recursos? Feng Jiuji disse. O pico Tianshuan realmente não tem recursos. Mas eu me diverti muito durante meu tempo no pico Tianshuan. O irmão mais velho também me trata muito bem. Não importa o que aconteça, eu não vou embora. Ele pensou muito claramente.
Ele realmente precisa se recuperar. Mas ele ficou em Tianshuan Peak. Não significa que ele não se recuperou? Não se esqueça que ele ainda tem o item Yin Yang Tiandao Gear. Enquanto ele superar Li Xuan em contraste, com medo de não ter recursos. Além disso, Li Xuan neste período, deixe-o sentir o calor, assim que ele pensa em deixar Tianshuan Peak. No futuro, ele pode ter que se separar do outro lado. Há uma espécie de depressão em seu coração. Então ele escolheu obedecer. Seu coração permaneceu em Tianshuan Peak. Os recursos de cultivo são importantes, mas também busca uma ideia clara. Só ficando ao lado do irmão mais velho, ele pode passar. Você não deveria estar disposto a deixar seu irmão mais velho, certo? Dessa forma, posso levar Li Xuan para o meu Tianyu Peak também. Deixe você fazer. O senhor do pico Tianyu disse. No passado, ele desprezaria um corpo mortal. Mas agora, para recrutar 9 discípulos, recrutar mais um corpo mortal não é grande coisa. Mas assim que ele terminou de falar, uma onda de ar frio veio de perto. Liu Tianshuan olhou para ele e bufou levemente. Roubar um dos meus discípulos já é demais. Agora você quer roubar meus 2 discípulos de uma vez? Sua ganância é feia. Eu estou sendo legal com você? Eu estou fazendo isso para o bem do corpo sagrado. Que besteira! Eu disse para deixá-lo escolher sozinho. Ele agora quer ficar no meu pico Tianshuan. E você ainda está insistindo. Você acha que sou fácil de intimidar? A aura de Liu Tianshuan explodiu. O poder do verdadeiro Yuan causou tremores na energia espiritual do céu e da terra. O Dão ressoou. O mar de nuvens no céu se agitou. Inúmeros relâmpagos eram como feras gigantes, pronto para descer a qualquer momento. O poder aterrorizante fez com que todos não pudessem deixar de mudar de cor. O líder da seita da imortalidade disse friamente: Irmã Marcial, acalme-se. O irmão Marcial Júnior também está pensando no corpo sagrado, já que o corpo sagrado deseja ficar em Tianshuan Feng. Então, naturalmente, seguiremos seus desejos. Depois disso, incomodarei você com muito mais cuidado. Liu Tianshuan retraiu sua aura e bufou levemente. Isso é mais como isso. A comoção pela disputa do corpo sagrado diminuiu gradualmente. Liu Tianshuan levou você e Feng Jilji de volta a Tianshuan Feng. Assim que voltou, Liu Tianshuan não pôde deixar de rir alto. Bom. Nosso Tianshuan Feng finalmente teve uma exibição de poder desta vez. Depois de ter o corpo sagrado, eu também terei mais confiança para pedir pedras espirituais ao irmão sênior. Além disso, mesmo que Feng Jilji não entre em outro pico, ao alocar recursos no futuro, o irmão sênior definitivamente pensará neste corpo sagrado e nos dará mais coisas para Tianshuan Feng. Olhando para o sorridente Liu Tianshuan, você não pôde deixar de contrair o canto da boca. Agora há pouco, você mostrou uma atitude indiferente na frente das pessoas. E agora está tão triunfante ao voltar para casa. Além disso, parece que depois que ele obtiver as pedras espirituais, ele provavelmente as usará para se divertir e festejar. E talvez não distribua muito para seus 2 discípulos. Essa mulher é incrível. Liu Tianshuan olhou para Feng Jilji. Quanto mais olhava, mais satisfeita ficava. Muito bom. Primeiro, encontre um lugar para cultivar por conta própria. Então, ele olhou para você novamente, com um toque de diversão nos olhos. Li Xuan, venha ao meu santuário por um momento. Indo ao santuário do mestre, você hesitou por um instante. Esta é a primeira vez. Eu me pergunto como é o santuário do mestre. Você não consegue conter sua curiosidade. O santuário não é grande. A decoração é simples. Há apenas um guarda-roupa, uma mesa e algumas pinturas e caligrafias. E o mais notável é uma grande cama rosa. Assim que voltou ao santuário, Liu Tianshuan deitou-se na cama e se espreguiçou. As curvas encantadoras e suaves eram totalmente visíveis, especialmente aquelas pernas de jade mais longas que sua vida. Liu Tianshuan deu um tapinha na cama vazia ao lado, sorrindo encantadoramente. Quer vir aqui fazer um pouco? Ela está me seduzindo? Quem pode suportar isso? Você quase não conseguiu se conter. Mas quando você pensou que Liu Tianshuan de repente estava fora do personagem hoje, definitivamente há um problema aqui. Você também não ousa fazer besteira. Mestre está brincando, é bom para mim ficar aqui. Não fique de pé, é cansativo demais. Então Liu Tianshuan acenou com a manga. Uma faixa de manga voa para fora e se enrola na sua cintura. Então ele puxa.
Você de repente perde o controle e vai em direção à cama rosa. O ataque repentino pegou um pouco desprevenido. Você instintivamente estende a mão para agarrar algo para se firmar. Então foi macio, elástico e saltitante. Olhando para Liu Tianxuan a centímetros de distância, seu cérebro desligou instantaneamente. Mas a expressão de Liu Tianxuan era indiferente. Já agarrou o suficiente? Você se levantou rapidamente. Discípulo foi ofensivo. Mas no seu coração você está pensando. Claramente você foi o primeiro a agir. Como isso pode ser minha culpa? Claro, se eu dissesse isso, provavelmente não voltaria para casa hoje à noite. Com sua reação, você nem parece um cultivador no estágio de alma nascente. Liu Tianxuan quer quebrar seu cultivo. Você fica chocado. Como esperado da mestre. De repente, ele percebeu meu nível de cultivo atual. Acontece que a outra parte estava realmente me testando agora. Haha, mestre tem um olhar perspicaz. Nada pode ser escondido do mestre. Fale. Como você cultivou até o reino da alma nascente? Quando Liu Tianxuan descobriu o nível de cultivo de Li Shua no início, ela suspeitou que a outra parte pudesse ter sido possuída. Mas ela usou seu sentido espiritual para verificar, e descobriu que a outra parte não mostrava sinais de possessão. A alma ainda era a mesma de antes. Quanto a se a outra parte estava usando algum método secreto para se esconder. Funf. A pessoa que pudesse possuir seu discípulo sob seus olhos e esconder suas flutuações de alma ainda não nasceu. Nem mesmo no continente. Tudo é cultivado de acordo com o que o mestre ensinou. Quando eu te ensinei? Liu Tianxuan piscou. O canto da sua boca se contraiu um pouco. Você ainda sabe que não me ensinou. Liu Tianxuan também percebeu. Parece que ela não cumpriu seus deveres como mestre. Ela tossiu 2 vezes e acenou para você. Li Xuan caminhou obedientemente. Vendo seu estado, Liu Tianxuan pareceu muito satisfeita. Então, ele estendeu a mão e apalpou você de cima a baixo, quase sem deixar nenhum lugar de fora. Você respirou fundo. As mãos da mestre são tão macias. Depois de terminar, Liu Tianxuan coçou o queixo com uma expressão estranha. Ainda é antiferro. Então, como ele conseguiu cultivar o nervo primordial? Estranho. Realmente estranho. Isso definitivamente não é antiferro. Definitivamente é algum tipo de constituição que nunca vi antes. O antiferro é apenas o disfarce dessa constituição. Interessante. Muito interessante. Liu Tianxuan é experiente. Ele já viu todos os tipos de constituições estranhas. Até mesmo a constituição da Constituição Sagrada. Ele não sabe quantos ele espancou em sua vida anterior. Mas este antiferro de Li Xuan é a primeira vez que ele encontra. Ele desenvolveu um grande interesse. Não pode ser. Eu quero fazer outro exame de toque ósseo. Me solte. Não sei quanto tempo se passou. Até as 2:30 da manhã. Você saiu do domínio de Liu Tianxuan, apoiando a lombar e encostado na parede. A outra parte te examinou o dia todo. Só te deixou sair depois de realmente não encontrar nada de estranho. Mas esse processo foi doloroso para você. Bom. Que termine assim. Quando minha base de cultivo for alta no futuro, com certeza, vou te colocar na cama e dar umas palmadas na bunda. Dentro do domínio. Liu Tianxuan olhou para a silhueta de Li Xuan partindo, pensativa. Uma constituição mágica nunca antes vista? Que interessante. Não sei se haverá alguma mudança peculiar no futuro. Pequeno Xuanzi. De repente, a professora está um pouco ansiosa por você. Um dia, depois que você levou a irmã mais nova ao Pico Qinjun, depois de receber a recompensa da aposta, você voltou ao Pico Tianxuan para lavar vegetais e cozinhar, preparando o jantar. No entanto, uma luz vermelha Liu de repente caiu do céu. A pessoa tem longos cabelos ruivos. É o senhor do Pico Tianyu. Ele olhou ao redor e disse levemente: Liu Tianxuan está aí? Vendo isso, você não tem escolha a não ser sair para recebê-lo. Mestre está descansando na caverna. Se o tio Marcial Tianyu precisar dele para algo, posso chamá-lo. Não precisa. Eu não vim procurá-lo. Ele provavelmente está roncando e dormindo agora, certo? O mestre do Pico Tianyu bufou levemente. Ele também tem algum conhecimento da natureza de Liu Tianxuan. Você não negou. Já que você não está aqui para procurar o mestre, então eu não sei. O que traz o tio Marcial aqui? Eu vim aqui para procurar Feng Jilge. Ao ouvir isso, você imediatamente ficou em guarda. Este cara não desistiu.
Ainda quer aceitar Feng Jilji como discípulo? Não se preocupe. Eu não vou levá-lo embora à força. Eu só vim entregar algumas coisas a ele. Disse o mestre do Pico Tianyu. Ele acenou com a manga. E de repente algumas frutas espirituais apareceram do nada no chão. Cada uma delas era vermelha como sangue, exalando rajadas de respiração escaldante. Esta é a fruta do espírito do fogo. Para dançarinos com constituição de atributo de fogo. Tem o efeito de fortalecer a fundação e nutrir a essência. É bom para Feng Jilji. Não. As coisas aqui são muito valiosas. Ao ouvir isso, o mestre do Pico Tianyu sorriu levemente. Essas coisas estão no jardim de remédios do meu Pico Tianyu. Estão por toda parte. O canto da sua boca se contraiu um pouco. Meu Deus! Estão por toda parte. Seu Pico Tianyu é tão rico assim? Olhando para o meu Pico Tianshuan, que está tão desolado. Você está à beira das lágrimas. Sinto que meu Pico Tianshuan está à beira da exaustão. Eu sei que Feng Jilji quer ficar no Pico Tianshuan por causa de você, seu irmão mais velho. É a escolha dela, eu a respeito. Esta é a escolha dela, eu respeito ela. Só que o significado do corpo sagrado da Fênix é grande. Se for cultivado adequadamente, no futuro, para toda a minha seita do Xian, terá um impacto extraordinário. Eu não posso deixá-la desperdiçar seu talento por falta de recursos. Leve estes vale do espírito do fogo para ela aceitar. Comovido ao ouvir seus pensamentos. Este Lorde do Pico da Chama Celestial é realmente uma ótima pessoa. Ele tem tanta retidão para com a seita. Então, agradecerei ao Lorde do Pico da Chama Celestial em nome da minha irmã aprendiz. Não precisa. Você só precisa supervisionar bem o cultivo dele. A figura do Lorde do Pico da Chama Celestial desapareceu em um flash. E atrás de você, uma risada soou. Liu Tianshuan, que deveria estar dormindo profundamente em sua caverna, já havia aparecido atrás dele em algum momento. Ele olhou para o Vale do Espírito de Fogo no chão com os olhos brilhando. He. Este Lorde do Pico da Chama Celestial é bem generoso. Um único Vale do Espírito de Fogo pode ser trocado por dezenas de milhares de petiscos. O suficiente para eu trocar por uma garrafa do vinho delicioso do nível fragrância de 10 milhas. Vendo isso, você rapidamente guardou o Vale Espiritual. Mestre, isto é para a irmã aprendiz do Lorde do Pico da Chama Celestial. Você não pode pegar. Pequeno Xuanzi. Não seja bobo. Há tantos vales espirituais de fogo aqui. Se pegarmos alguns secretamente, aquela garota, Feng Jilji, nunca saberá. No pior dos casos, eu troco por vinho e divido com você, metade para cada. Você engoliu em seco. Faz um tempo desde que você bebeu vinho delicioso. Mas isso é uma questão de princípio. Você quer a cabeça? Não. Preto. Xiao Xuanzi, você vai lutar ou não? Atreva-se até a flertar com Xizun. Liu Tianshuan divide e atrai um caminho. Proteja o Vale do Espírito do Fogo com sua vida. Xizun. Como este pequeno Vale do Espírito do Fogo pode agradar seus olhos? Você não queria beber? Não diga apenas 10 li de fragrância. No futuro, eu vou te encontrar um jarro de vinho requintado de nível 100 li de fragrância. Que tal? Você disse isso. Liu Tianshuan tocou o queixo e deixou o Vale do Espírito do Fogo em paz. Na verdade, como ele poderia se importar com este Vale do Espírito do Fogo? Era apenas para provocar Li Xuan. Ele olhou para o pequeno bosque não muito longe e sorriu levemente. Então ele se espreguiçou. Esquece. Vou voltar a dormir. Sua figura brilhou e desapareceu. E no pequeno bosque não muito longe, Feng Jilji testemunhou tudo. Olhando para você protegendo desesperadamente o Vale do Espírito de Fogo. Um traço de emoção apareceu em seus olhos. Irmão mais velho, para me proteger, ele está disposto a se prostrar completamente. Ele realmente me fez chorar até a morte. E também Liu Tianshuan, essa cara. Não é apenas uma mulher preguiçosa, mas também uma mestra preguiçosa. Nem mesmo poupa o vale espiritual de seu próprio discípulo. A afeição de Feng Jilji aumentou em 2. Você, que acabou de guardar o Vale do Espírito de Fogo, não pôde deixar de ficar atordoado por um momento. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Por que a afeição está aumentando do nada? Será que a irmã mais nova está novamente imaginando algumas coisas estranhas? Neste momento, Feng Jilji saiu de um pequeno bosque ao lado. Ao ver isso, você associa o aumento na afeição agora e imediatamente percebe. A irmã mais nova estava secretamente espiando o tempo todo.
para fingir que não notou que a outra parte estava espiando. Você pegou todos os vales dos espíritos de fogo e disse: Irmã mais nova, você veio bem na hora. Este é o que o tio Chen-Yu trouxe para você agora. Disse que pode ajudá-la a fortalecer sua base e nutrir sua essência. Olhando para o vale do espírito do fogo à sua frente, Feng Zhiuji não pôde deixar de lamentar. O irmão sênior poderia ter transformado essas coisas como um presente para mim. De qualquer forma, eu nunca vi a princesa Qianyu, mas ele não fez isso. Ele é tão honesto. Mesmo. Vou morrer de tanto chorar. E olhando para Li Xuan, tão honesto. E pensando em Liu Tianshuan agora há pouco, querendo devorar o Vale do Espírito do Fogo. Feng Zhiuji decidiu secretamente. Quando ela se recuperar, ela definitivamente levará o irmão mais velho. Sair daqui. Longe daquela suspeita mestre Xie. Ele não merece ser o mestre do irmão mais velho. Muito obrigado, irmão mais velho. Feng Zhiuji aceitou o Vale do Espírito do Fogo. Com essas coisas, ela pode romper para o reino do mar espiritual completamente em 3 dias. Romper o reino do mar espiritual. Noite. Feng Zhiuji tomou um Vale do Espírito do Fogo, executou seus exercícios. Gradualmente, ele condensa seu verdadeiro Yuan para formar um mar espiritual. Em breve, ele condensou 2/10 do mar espiritual. Ele olhou para o Vale do Espírito de Fogo restante. Cheio de confiança, ele continuou a cultivar. Por 3 dias seguidos, Feng Zhiuji finalmente refinou todos os grãos espirituais. Seu cultivo avançou para além do verdadeiro Yuan, avançando para o mar espiritual. E bem no momento em que ele estava avançando para o mar espiritual, do outro lado, você que estava roncando alto, você também recebeu o som de notificação do sistema. O cultivo de Feng Zhiuji rompeu com sucesso o reino do mar espiritual. Recompensa aleatória ao hospedeiro, corpo sagrado e puro. Você abriu os olhos um tanto confuso. Então você sentiu dentro de seu corpo. Uma onda de poder puro surgiu, fluindo através de todo o seu corpo. Originalmente apenas um corpo mortal, você se transformou diretamente em um corpo sagrado. Você está atordoado. O que está acontecendo? Não era feedback de cultivo? Como se tornou uma recompensa aleatória? Mestre, é assim. Este sistema tem 2 mecanismos de feedback. Um é o feedback aleatório do múltiplo dos resultados do cultivo. O outro é uma recompensa aleatória. O primeiro é mais comum, mas às vezes o último também aparece. Ao ouvir isso, você percebe de repente, sentindo o corpo sagrado que aparece de repente. Um pouco satisfeito. Você deve saber que este é o corpo sagrado dos anciãos da seita do Xian, o Senhor do Vento. A atitude em relação a Feng Zhiuji. Você pode ver o quão diferente é o corpo sagrado. E no momento em que você obtém o corpo sagrado puro Yang, dentro da caverna Tianshuan, Liu Tianshuan, que estava dormindo, abriu os olhos, olhou para a sua posição, lambeu os lábios. Imediatamente enviou uma mensagem de voz. Pequeno Xuanzi, venha ao meu palácio da caverna. Você, que estava imerso no mistério do corpo sagrado, ficou surpreso por um momento, pensando em quando foi ao palácio da caverna de Liu Tianshuan antes. A experiência não pôde deixar de tremer. Mas é difícil desobedecer à ordem. Você ainda caminhou honestamente em direção ao palácio da caverna do outro. E do outro lado, Feng Zhiuji, que estava cultivando, de repente teve uma pequena expressão no rosto, pensando que Li Xuan foi ao dojo de Liu Tianshuan da última vez. E seu corpo ficou impregnado com o cheiro dela. O que será que ela vai pedir para o irmão mais velho fazer desta vez? Feng Zhiuji, que estava praticando tiro com um arco, cortou uma grande árvore em pedaços. Fora do dojo. Ele não entrou imediatamente, mas ficou do lado de fora, hesitante. Mestre, seu discípulo chegou. Entre. O que você ainda está fazendo lá fora? Ele olhou para o dojo. Você cerrou os dentes e entrou diretamente. E Liu Tianshu olhou para você, cuja constituição havia mudado novamente, com um traço de curiosidade nos olhos. Tire sua roupa. Você respirou fundo. É tão direto assim? Mestre, isso não é muito bom, certo? Não me force a fazer isso sozinha. Liu Tianshuan disse com um sorriso encantador. Li Xuan removeu sua camisa sem demonstrar emoção. Então, Liu Tianshuan começou a examinar. Como da última vez. Primeiro, use a pedra divina para verificar. E então toque pessoalmente com a mão. Após uma série de testes, Liu Tianshuan se maravilha.
Originalmente, era apenas um corpo mortal, mas agora se transformou diretamente em um corpo sagrado puramente Yang. Essa constituição é realmente mágica. Mas um corpo sagrado puramente Yang talvez não seja a verdadeira essência de sua constituição. É muito provável que seja como o corpo mortal anterior, apenas uma manifestação externa. Mas o que é surpreendente é que sua constituição tem todas as funções que um corpo sagrado puramente Yang possui. Sua constituição tem todas elas. Liu Tianxun está cada vez mais curiosa sobre sua constituição. Mas você mesmo sabe que isso não é culpa da constituição. Esta é uma recompensa do sistema. Se realmente existe alguma constituição, é a constituição do sistema. Pequeno Xuanzi, tenha cuidado com a segurança ao andar por aí no futuro. Um momento de surpresa. Por que você diz isso? Você sabe que o corpo sagrado puramente Yang tem outro nome? Você sabe qual é? Liu Tianxun disse em tom divertido. O quê? Corpo sagrado Yang puro. Você engoliu em seco. Não é o Yang puro que estou pensando, né? É esse mesmo que você está pensando. Liu Tianxun, divertida. O corpo sagrado Yang puro para muitas dançarinas. É um Yang puro incrivelmente raro. Se for possível se unir a ele, não só pode transformar a si mesmo completamente, melhorar suas qualificações, mas também pode romper gargalos significativamente. E isso não é tudo. Se for possível praticar o cultivo duplo frequentemente com o corpo sagrado Yang puro, haverá uma grande chance de se tornar um santo ou imperador no futuro. Para algumas demonias e fadas. Xiao Xuanzi, você agora é uma carne gorda suficiente para fazê-las babarem. Depois de dizer isso, ela mesma lambeu os lábios. Dizem que a gordura boa não deve ser desperdiçada com estranhos. Xiao Xuanzi, em vez de baratear para os outros, é melhor você deixar a irmã desfrutar de você. Você recuou 2 passos assustado. Mesmo que você conheça Liu Tianxuan, provavelmente apenas brincando, pode-se imaginar o requintado cultivo de Liu Tianxuan. Se eu praticasse o cultivo duplo com ela, mesmo que eu tivesse um corpo sagrado Yang puro, receio que seria transformado em um zumbi seco. Vendo você assustado, Liu Tianxuan riu histericamente. Pequeno Xuanzi, você está tentando me agradar tanto. Eu também não sou ruim. Vendo isso, Li Xuan disse rapidamente. Este discípulo para o mestre. Só tenho lealdade e não ouso ter pensamentos selvagens. Além disso, o mestre é incomparável em poder e cheio de retidão. Certamente nunca usaria este tipo de maneira heterodoxa de melhorar o cultivo. Eu sei. O mestre está apenas me testando. Por favor, fique tranquilo, mestre. Este discípulo, ensinado pelo mestre, nunca será atraído por demônios sedutores do lado de fora. Quando foi que eu te ensinei? Liu Tianxuan piscou, olhando para o rosto que se tornou virtuoso. Ok. Pequeno Xuan, você realmente não decepcionou o ensinamento do mestre. Já que é assim, você pode sair primeiro. Sim, senhora. Você correu imediatamente para fora da caverna, com medo de se atrasar um passo. Você seria consumido por Liu Tianxuan. Saindo da caverna, você enxugou o suor falso da sua testa. Cada vez que venho ao mestre aqui, é um teste considerável. Depois de deixar a caverna de Liu Tianxuan, você encontrou Feng Jilji que tinha acabado de voltar do cultivo. O oponente fingiu olhar para você casualmente. Então se aproximou. Mostrou as sobrancelhas um pouco e não pôde deixar de franzir a testa. Com certeza, o irmão mais velho está novamente contaminado com o cheiro daquele mestre Xie. No final, o que você foi fazer no seu corpo? Vai pegar o cheiro da outra pessoa. Feng Jilji perguntou com alguma diferença. Irmão mais velho, o que o mestre pediu para você fazer em sua caverna novamente? Será que ela te guiou no cultivo de novo? Você olhou para Feng Jilji e respondeu, hesitante. Sinto muito, irmã Júnior. Na verdade, eu te enganei sobre uma coisa. O coração de Feng Jilji deu um salto. Me enganou? Será que você e a mestre não são mestre e discípulo? Faz sentido. Ou você e a mestre estão tendo um romance mestre e discípulo? A imaginação de Feng Jilji voou alto. De fato, ele realmente não conseguia entender por que Li Xuan sempre absorvia a aura dela. Depois de ir ao domínio da caverna de Liu Tianxuan? Na verdade, eu não tenho um corpo mortal. Não tenho um corpo mortal? Na verdade, eu tenho um tipo especial de constituição. Essa constituição nunca apareceu antes.
embora pareça um corpo mortal. Na verdade, não é. A razão pela qual eu vou ao domínio da caverna da mestre é que a mestre está me examinando. Entendo. E o que foi descoberto no exame? Minha constituição parece ter sofrido algumas mudanças recentemente. Irmão mais velho, que tal eu te ajudar a verificar? Feng Jilde disse. Você hesitou por um momento. Você é estúpido. Você também quer verificar meu corpo? Além disso, depois que a irmã mais nova soube que você era um corpo santo e puro, ela realmente queria praticar o cultivo duplo com você. Só porque o corpo santo e puro é o melhor físico de Cadinho. Combinar com ele não só pode renascer. Você revirou os olhos. Que corpo santo de Cadinho? Isso se chama corpo sagrado e puro, ok? Mas o irmão mais velho antes tinha apenas um corpo mortal. Como de repente ele se tornou um corpo santo de Cadinho? Feng Jilde não conseguia entender. Mas o que vale a pena comemorar é que a aparência original de Li Xuan ainda está lá. O corpo santo e puro ainda está completo. Em outras palavras, obrigado mestre. Ainda não começou a atacar o irmão mais velho. Mas quando ele pensa no personagem de Liu Tianxuan e as características do corpo santo e puro, seu coração relaxado instantaneamente. Ficou tensa. Não pode ser. Embora Liu Tianxuan ainda não tenha agido, este é o corpo sagrado e puro. Quem sabe que dia Liu Tianxuan vai se soltar? Eu preciso aproveitar enquanto Liu Tianxuan ainda não atacou o irmão sênior. Preciso crescer o mais rápido possível e então levar o irmão sênior para longe daqui. Além disso, eu tenho o corpo sagrado da Fênix. Se eu pudesse cultivar em dupla com o corpo sagrado e puro. Feng Jilde pensou por um quarto de segundo. E então, involuntariamente, lambeu os lábios. Mas quando ela pensou em como Li Xuan era bom para ela não pôde deixar de balançar a cabeça. Que droga! A tentação do corpo sagrado e puro é muito grande. Eu realmente tive mais intenções para com o irmão sênior. A propósito, irmão sênior, quando você descobriu sobre seu corpo sagrado e puro? Feng Jilde perguntou de repente, lembrando-se de algo. Hoje de manhã, eu acordei e estava assim. Não sei o que aconteceu. E antes disso? Você sempre usou o chinês tradicional. Sua constituição é realmente estranha. Feng Jilde resolveu um desastre. E também respirou aliviada. O irmão mais velho se tornou o corpo sagrado e puro esta manhã. Então, o nível de cultivo não deve ter mudado muito. Em mais alguns dias de comparação, eu ainda terei uma grande vantagem. Um dia, Feng Jilde acordou cedo. Ela olhou para a preguiçosa Liu Tianxuan, que ainda dormia profundamente. Mesmo que ele tenha o corpo sagrado e puro, a natureza preguiçosa do irmão mais velho não pode ser mudada em pouco tempo. Pelo menos em um curto período de tempo. Esse nível de cultivo não deve me alcançar. Então, a comparação deste mês, eu definitivamente vou ganhar. Feng Jilde sorriu levemente, cheia de confiança. Os dias passavam um após o outro. O nível de cultivo de Feng Jilde também estava aumentando constantemente. Pode-se até descrever como um progresso rápido. Logo chegou o dia da comparação. E agora ele já está no quarto nível do reino do mar espiritual. Não sei que tipo de forma é a comparação apontada pelo caminho Yin-Yang celestial. Preciso lançar um desafio ao irmão sênior? Preciso que eu desafie o irmão mais velho. Feng Jilde, você por acaso? De repente, uma voz veio à sua mente. A comparação começa. No segundo seguinte, ele apenas sentiu sua consciência sendo puxada para um espaço dourado. Só se vê que no espaço há uma régua enorme. Metade desta régua é preta e metade é branca, gravada com inúmeras runas misteriosas. E ele está agora na área preta da régua. E na extremidade branca, uma figura se condensa gradualmente. É a miragem de Li Xuan. Ao mesmo tempo, informações de comparação flutuam no ar. O conteúdo desta comparação é poder de combate rápido, contanto que você derrote o objeto de comparação. Você pode obter essência espiritual congênita chocante. Vendo a recompensa da comparação, os olhos de Feng Jilde brilharam. O líquido espiritual congênito é um tesouro de qualidade superior. 1681 Feng Jilde, você por acaso pode ajudar o detergente de manchas a aumentar o cultivo. Tem grande ajuda para artistas marciais abaixo do rei. Pode permitir que um praticante no primeiro nível avance para o nono nível em outro lugar. Avançar para o nono nível de prática
Muito menos a essência espiritual inata surpreendente. Esta essência espiritual inata surpreendente é absolutamente suficiente para eu condensar o núcleo dourado. Feng Jilji, você então olhou para a projeção de Li Xuan e sorriu levemente. A figura desapareceu e o corpo sagrado da Fênix foi ativado. Chamas de Fênix queimando por todo o corpo, atacando Li Xuan. Mesmo que a outra parte seja apenas uma projeção condensada pelo Qi do Dão Celestial, ele ainda murmurou desculpas ao irmão mais velho em seu coração. Feng Jilji atacou Li Xuan. O fogo da Fênix queimava violentamente por todo o corpo. A aura de Feng Jilji permeava. Ele sabia que Li Xuan deveria ser como ele. Também um artista marcial no reino do mar espiritual. Então ele fez o seu melhor assim que fez um movimento, sem ousar ser negligente. Quando o fogo da Fênix estava prestes a cair sobre Li Xuan, uma corrente de Li Xuan de repente explodiu. Uma aura aterrorizante e chocante. Um poder extremamente dominador surgiu, rasgando o fogo da Fênix facilmente. Então Li Xuan brilhou na frente de Feng Jilji. A palma da mão caiu suavemente, quase sem poder de resistência. Feng Jilji foi instantaneamente abraçada. É retornar ao corpo físico. Na testa de Feng Jilji caiu instantaneamente grandes gotas de suor. Ele provou um pouco da saliva, incrédulo. Eu realmente fui derrotado em um único movimento. Você está brincando comigo? A força do irmão mais velho é tão terrível. Ele definitivamente não está no reino do mar espiritual, nem mesmo no reino do núcleo dourado. É possível que ele esteja no reino da profundidade. Uma diferença tão grande de reino. Como eu posso comparar? Feng Jilji estava à beira das lágrimas. Jin, falha na comparação, punição emitida. A tarefa é massagear Li Xuan por 3 dias. Se a outra parte estiver satisfeita, pode haver uma recompensa. Feng Jilji ficou surpresa, tesouro espiritual inato. Feng Jilji respirou fundo. Uma surpresa é uma surpresa. Embora não seja um bom momento, isso já é extremamente raro. É só uma massagem, certo? Isso pode dificultar a minha pessoa, uma imperatriz gloriosa? Neste momento, a voz do dente do Dão Celestial Yin Yang, reaparecendo, anunciando antecipadamente o próximo conteúdo da comparação será: Notas objeto de comparação. Lixo objeto de comparação. Será suprimido ao mesmo nível de cultivo do hospedeiro. Antes que a comparação seja bem-sucedida, o objeto de comparação não será alterado. Feng Jilji pensou pensativamente. A razão pela qual eu perdi desta vez é porque meu cultivo não é tão bom quanto o do irmão mais velho. Não há nada que se possa fazer sobre isso. Afinal, só comecei a praticar há pouco tempo. O irmão mais velho está praticando há muitos anos. E sua constituição especial aparência parece um corpo mortal. Ele deve ter fingido ser um porco para comer um tigre antes. Mas se eu for direto para as habilidades de dança sem comparar o cultivo, é absolutamente impossível para mim perder. Afinal, você é a reencarnação da Imperatriz. A experiência e a compreensão das habilidades de dança foram aprimoradas ao longo de centenas de anos. Definitivamente não é algo com que o irmão mais velho atual possa se comparar. Pensando nisso, originalmente desanimado devido ao fracasso da comparação, Feng Jilji tinha expectativa. Ele tomou uma decisão. Na próxima comparação, ele definitivamente se vingará. Pensando assim, ele chegou à casa de Li Xuan. Olhando para Li Xuan que ainda estava dormindo, ele subiu diretamente na cama e sentou-se nas costas dele. Você abra os olhos e veja. Sentado em cima dele, Feng Jilji arregalou os olhos. Irmã Júnior, o que você vai fazer? Irmão mais velho, obrigado pelo seu cuidado diligente durante este tempo. Eu não tenho nada para te recompensar. Só posso te ajudar com uma massagem. Enquanto falava, ele estalou o pulso. Você está atordoado. Irmã Júnior, que palhaçada é essa? Não assuste seu irmão mais velho logo de manhã. Irmão mais velho, apenas deite-se honestamente. Deixe a irmã mais nova te ajudar bem. Depois que Feng Jilji terminou de falar, ele começou a massagear Li Xuan. Ele, um imperador, em sua vida passada, nunca tinha feito tal coisa antes. Mas ele nunca comeu carne de porco. Ele nunca viu uma cabeça de porco. Antes, havia muitas criadas para massageá-lo. A mão dele estava pressionada em suas costas. E começou a amassar com força. Você respirou fundo. Shimei, você está amassando massa? Ah, não era para pressionar assim? É muita força. Oh,
Feng Jilji diminuiu a força. Está muito leve. Está leve ou pesado afinal? Aquilo estava pressionando meus ossos. Desculpe, Xixion. Assim está bom. Feng Jilji te revirou por 2 horas inteiras. Você estava quase chorando. Mais do que te dar uma massagem por 2 horas. Feng Jilji te torturou por 2 horas. Originalmente, você não tinha dor nas pernas. Mas agora você está com dor nas costas e na cintura. No entanto, Feng Jilji estava ali ao lado, olhando para você com os olhos cheios de expectativa. Xixion, como foi minha massagem? O canto da sua boca se contraiu um pouco. Você não teve coragem de desanimá-la. E levantou o polegar, dizendo: Bom, bom. Está ótimo. Feng Jilji sorriu levemente. Eu sabia. Sua satisfação está em 0. A pedra do Dão Yin Yang celestial repentinamente lhe deu uma dica. O canto da boca de Feng Jilji, que estava para cima, endureceu imediatamente. A satisfação é realmente 0. Isso é um erro? Minha técnica é realmente tão ruim? Eu não acredito. Uma simples massagem pode me impedir? Feng Jilji respirou fundo. Irmão mais velho, eu voltarei amanhã para te ajudar com a massagem. Definitivamente vou massagear até que você esteja satisfeito. Depois de dizer isso, ela se virou e saiu. Ela planeja descer a montanha para encontrar uma massagista. Ou estudar um livro inteiro. Você ficou um pouco surpreso. Ainda vai vir? Não, irmã mais nova. Estou muito satisfeito. Um dia, Feng Jilji aproveitou o momento em que você estava dormindo. E subiu nas suas costas. Ainda segurando um livro de massagem em suas mãos. Você abre seus olhos sabendo que não pode impedir. Respirou fundo. Vamos lá, irmã Júnior. Eu aguento. Feng Jilji estava um pouco insatisfeita. Irmão mais velho, por que você parece? Como se estivesse indo para o cadafalso. Eu sou diferente desta vez. Depois de dizer isso, ele continuou massageando você seguindo o que o livro ensinava. Parece que estou sentindo alguma coisa de verdade. Você hesitou por um momento. Não sei se é porque o sofrimento de ontem foi muito grande. Ou o que fazer. Você sente que a massagem de Feng Jilji hoje está realmente boa. Irmão mais velho. Quanta força. Está bom. Você pode usar um pouco mais de força? Eu vou tentar. Usando muita força. Controle-se um pouco. E mova sua mão um pouco para cima. Não fique sempre apertando meus ossos. Feng Jilji puxou os cantos da boca ao ouvir seu pedido. Bom garoto. Já estou te massageando e você ainda faz tantas exigências. Esquece. Para obter uma recompensa. Eu aguento. Mais 2 horas se passaram. Feng Jilji se levanta e olha para você, esperançosa. Xixion. Como você está se sentindo desta vez? Nada mal, nada mal. Você está muito melhor do que ontem. Eu não esperava que a Shimei aprendesse massagem tão rápido. É simplesmente um corpo sagrado de massagem inato. Você levanta o polegar para elogiá-la. Satisfação de Li Xuan. 70. O quê? Apenas 70? Feng Jilji está um pouco inconformada. Ela é uma pessoa que busca a perfeição. Mesmo com uma satisfação de 70, ela pode obter uma recompensa. Mas ela ainda quer que Li Xuan fique 100% satisfeito. Xixion. Eu volto amanhã. O quê? Voltar? Você hesitou por um momento. Por que ela está tão determinada em me dar massagem? Você se sentiu um pouco tocado ao ver Feng Jilji partir. É bom ter uma irmã júnior. Ela se preocupa com este irmão sênior. Ela até aprendeu massagem especialmente. Tendo uma irmã júnior assim. O que mais um irmão sênior poderia desejar? Decidi imediatamente comer uma refeição extra à noite. No terceiro dia, Feng Jilji continuou a vir te massagear. Satisfação de Li Xuan. 100. Como a satisfação do irmão sênior massagista ainda não apareceu, já apareceu a minha. Feng Jilji hesitou por um momento. Então ela percebeu de repente. Para o irmão sênior, o mais importante não é o quão boa é a massagem, mas que eu tenho esse coração. Apenas alguns dias de massagem deixaram o irmão sênior tão satisfeito. Se eu desse ao irmão sênior alguns outros serviços no futuro, o irmão sênior não me mimaria? Irmão sênior é tão fácil de agradar. Irmão sênior é tão fácil de agradar. Feng Jilji suspirou. Jin, a afeição de Feng Jilji aumentou em 5. O que eu fiz de novo? Por que a afeição aumentou de novo? Você é um pouco intenso. Ele olhou novamente para a afeição geral de Feng Jilji. Meu Deus! Já atingiu 80.
Apenas alguns dias e já está com 80 de afeição. A irmã mais nova realmente se encanta facilmente com os outros. O que acontecerá se ela for enganada por outros no futuro? Ele não pôde deixar de se preocupar um pouco. Parece que quando tiver tempo, terei que dar a ela uma aula sobre a maldade do coração humano. Deixe aumentar sua vigilância. Do outro lado, depois de te dar uma massagem, Feng Jilji voltou para sua residência. Com uma garrafa de meio litro de essência espiritual inata na mão, ela começou a cultivar. Um dia, o cultivo de Feng Jilji atingiu o 5º nível do reino do mar espiritual. O cultivo está sendo multiplicado aleatoriamente. Parabéns ao hospedeiro por elevar seu cultivo ao reino do rei da guerra. Ele ouviu o alerta do sistema. Irmão mais velho, você não pode deixar de ser tímido. Um mês atrás, eu era apenas um praticante de Qi deitado todos os dias. Em apenas um mês, cruzei 7 grandes reinos para alcançar o reino do rei da guerra. Este é o mestre de pico das 7 veias. Só então haverá reino. E eles são poucos em toda a seita do Xian. Irmã Júnior, vamos lá. Depende de você, irmã mais nova, se o irmão mais velho pode superar o Supremo. Eu estabeleci uma pequena meta para mim mesmo. Para derrubar Liu Tianxuan e espancá-la. Tenho tanto medo de que a outra parte sempre goste de provocar a si mesma. É que, segundo os rumores, Liu Tianxuan é um quase supremo. Li Zanvan é muito mais incrível. Estima-se que minha força atual não seja suficiente. O mais importante é este quase supremo. O cultivo é transmitido do mundo exterior. Quem sabe se Liu Tianxuan é real? Quase supremo? Ou já se tornou supremo? Você deve pelo menos se tornar um supremo, para ter a chance de bater no traseiro do supremo. Você pensou consigo mesmo. No outro lado, dentro da caverna, Liu Tianxuan abriu os olhos e olhou. Na direção onde Li Shun estava, seus olhos se estreitaram. Já rompeu o reino do rei da batalha? Este é também o efeito de sua constituição especial. Que interessante. Se outras pessoas vissem Li Xuan, um reino de rei da batalha tão jovem, eles provavelmente ficariam assustados. Mas Liu Tianxuan apenas achou um pouco interessante. Ele estava cada vez mais ansioso pelo crescimento de Li Xuan. Talvez um dia ele possa me ajudar a lutar de volta para o nível superior. Esfregar aquele cara no chão. Liu Tianxuan pensou, acariciando o queixo. O tempo passa rápido. Neste dia, a seita do Xian deu as boas-vindas a cada 2 anos. Aconteceria a cúpula dos 7 pulsos. Irmão sênior, você já participou da cúpula dos 7 pulsos? Você deve balançar a cabeça. Antes, você era apenas um corpo mortal. Por que participaria da cúpula dos 7 pulsos? Então, antes era chamada de cúpula dos 7 pulsos. Na verdade, não envolvia o pico Tianxuan. Afinal, antes havia apenas um discípulo no pico Tianxuan. Pequeno Xuanzi. Desta vez, vá participar da cúpula das 7 veias. Nesse momento, a voz de Liu Tianxuan saiu da caverna. Você ficou um pouco surpreso. Antes, Liu Tianxuan nunca deixaria você ir para participar de alguma cúpula. Por que ela mudou de repente agora? Antes você era preguiçoso. Como mestre, eu não te forçava a trazer glória para o meu pico Tianxuan. Mas agora é diferente. Você tem uma irmã aprendiz. Você deve ser um exemplo para sua irmã aprendiz. Liu Tianxuan explicou levemente. Ao ouvir isso, você sentiu que fazia algum sentido. Na seita da Oxuan, muitos recursos de cultivo precisam ser conquistados por conta própria. Esta cúpula das 7 veias é uma oportunidade. Se você conseguir bons resultados nela e obter recursos, você pode trazê-los de volta e dá-los a Feng Jilji para cultivar. Então o cultivo de Feng Jilji aumenta. Isso não é matar 2 coelhos com uma cajadada só? Simplesmente perfeito. Irmão sênior também participará da cúpula dos 7 pulsos. Então eu também quero participar. Balcão de inscrição da cúpula dos 7 pulsos do pico principal. Muitas pessoas começaram a discutir em voz baixa. Olha rápido. Li Xuan. Por que ele também está participando da cúpula dos 7 pulsos? Que estranho. Eu não esperava que ele viesse. Nas últimas cúpulas dos 7 pulsos, o pico Tianxuan não participou. Mas desta vez, o irmão sênior e a irmã júnior estão juntos. Isso despertou algumas expectativas nas pessoas. Eles querem ver o que o outro lado fará na cúpula dos 7 pulsos. Que tipo de tempestade pode provocar? Rapidamente,
A notícia de que Li Xuan e Gilge se inscreveram para participar da Cúpula dos Sete Pulsos se espalhou por toda a seita do Xian. Alguns pisaram em espadas. Alguns montaram em garças imortais. Alguns flutuaram no ar. Cada um deles era excepcionalmente elegante. Eles são os verdadeiros discípulos da lista de popularidade da seita do Xian. Todos não puderam deixar de se maravilhar repetidamente. Muran. Duas figuras no céu. Baixaram seus olhares sobre Feng e Gilge, revelando um traço em seus olhos. Então as figuras dos dois, de repente, caíram e chegaram na frente de Feng e Gilge. Junyuan sorriu levemente. Este humilde Junyuan do Pico Juantian saúda a irmã aprendiz Feng. Irmã aprendiz Feng. Meu nome é Jian Piao Miao. Se tiver tempo, procure-me para discutir esgrima. Prazer em conhecê-la. Este é um pouco do meu apreço. Jian Piao Miao pegou um anel de armazenamento e entregou a Feng e Gilge, contendo algumas frutas espirituais, enquanto Junyuan, ao lado, contraiu os lábios ao ver isso. Bom trabalho. Este Jian Piao Miao veio preparado. Na verdade, ele preparou um presente. Oi oi. A irmã aprendiz Piao Miao realmente se preparou bem. Eu, por outro lado, estou de mãos vazias. Que a irmã aprendiz Feng me perdoe. Com o tempo, eu definitivamente compensarei o presente. O sorriso de Junyuan. As pessoas ao redor não puderam deixar de ver isso e expressaram admiração. Verdadeiramente digno de ser um corpo santo. Até mesmo os dois discípulos mais excelentes do portão do Xian precisam agradar e atrair. E os dois só se importam com Feng e Gilge, ignorando completamente a filha ao lado. Afinal, em suas mentes, você ainda é aquele inútil. Feng e Gilge, por outro lado, pegou o anel de armazenamento e olhou para você ao lado, como se estivesse perguntando se deveria aceitar. Você sorriu levemente. Ainda não agradeceu à irmã sênior? Muito obrigado, irmã sênior. Depois de obter sua aprovação, Feng e Gilge aceitou o anel de armazenamento. Foi só então que os dois perceberam. Eles estavam um pouco diferentes. Feng e Gilge parecia obedecer a cada uma de suas palavras, mas eles ainda não se importavam muito. Em sua opinião, Feng e Gilge ainda é jovem. Talvez tenha sido enganada por Li Xuan. Só então eles obedecerão ao outro. Quando o outro lado crescer mais um pouco, naturalmente entenderão que os dois, como mestre e irmã marcial, não são pessoas do mesmo mundo. A diferença entre um corpo sagrado e um corpo mortal é muito grande. Em breve, o torneio das 7 pulsações começará oficialmente. Todos começam a sortear o oponente. Feng e Gilge sorteou um discípulo do portão interior. O cultivo do oponente não é ruim. Eles estão no 9º nível do reino do mar espiritual, apenas um passo distante da pílula espiritual. Este nível é muito maior que o de Feng e Gilge. Mas com um corpo sagrado, Feng e Gilge não tem medo algum. Xixion. Quem você sorteou? Feng e Gilge olha para você curiosamente, só para ver que o bilhete acima de você diz claramente: Pico da Nuvem Dourada, Li Xuan.